E aí, tudo bem? Hoje a conversa aqui vai ser um pouco meio que um bate-papo, porque eu estou estudando alguns assuntos e não refleti adequadamente sobre eles antes de vir compartilhar aqui com vocês, o que faz com que esse vídeo seja mais ou menos uma primeira reflexão desse assunto, e mas que não é um assunto de toda forma novo, né? Então, o vídeo, né, vai se direcionar para nossa força, ou seja, onde nós conseguimos força interior, força interna. E para mim sempre foi, e de alguma forma eu sempre acabo voltando para isso, buscando a essência do ser humano e como ela se dá em sua mais alta possibilidade de acesso, em seu mais alto grau. Para alguns filósofos e para o que eu sigo mais aqui, que basicamente é Platão e Plotino, e também isso para o campo filosófico, né? Também Aristóteles também, né? E para outras coisas relacionadas à educação sentimental, à formação do imaginário, aí já trabalho com outros elementos também, mas no que tange a filosofia eu acabo sempre adequando os ensinamentos de Platão, Aristóteles e Plotino de alguma forma, ou com novas roupagens, ou com outras, enfim. Mas o que me toca muito é a origem das coisas. Então, alguns filósofos falaram da criação do universo. Muitos ficaram famosos, como os pré-socráticos, que falavam dos elementos, né, como Heráclito, que falava sobre o fogo e sobre como tudo na natureza estava em constante movimento e que a única constante na natureza seria a mudança. Já Parmênides falava, se eu não me engano, da água. Agora eu realmente não vou lembrar. E falava sobre a origem do ser como um elemento de pura estática, né? Se você lembra do que Parmênides falava do elemento, comenta aqui porque eu realmente não estou lembrado e não vou ter como parar para procurar agora. Mas Parmênides ele falava que o ser é tudo aquilo que é e tudo aquilo que não é o não ser. E que a gente precisava se esmerar na busca de encontrar esse ser, ou seja, aquilo que é. Agora eu estou lendo algumas coisas sobre Plotino, e Plotino ele fala sobre os números, né? Fala sobre o uno, fala sobre a vontade do uno, o bem, e que também é o uno. E o uno, a gente sabe, né, que nada mais é do que um, né? Um em, acho que é latim, mas com certeza em italiano, mas também em latim é um. E a gente fala sempre sobre esse esse primeiro princípio, onde daí se originou todas as coisas, né? Se originaram todas as coisas. É obviamente que esse ele tem esse tratado dos números que Plotino trabalha, ele tem uma origem e uma inspiração claramente pitagórica, né? Da forma como ele traz e como ele vai abordando. Mas, em outras palavras, ele depois explica, né? Já se consegue se inferir quem tem já um certo trato filosófico, mas no texto ele coloca isso em um momento bem pontual, que é o seguinte: os números são, como outros chamam de ideias, né? Ou seja, nada mais do que ideias de Platão, né? É a mesma coisa. Esse é um ponto que eu acho difícil de entender, não exatamente porque seja um assunto que foi mal compreendido ao longo dos séculos, né? Isso também, né? Muitas vezes as pessoas associavam Pitágoras à imagem de um velho doido, né? Que era um mago meio trambiqueiro, né? Enfim, que não é de uma certa muita confiança, porque ele era tido como um certo mágico, assim. E Pitágoras provavelmente foi um mago, mas no sentido profundo dessa palavra, no sentido esotérico, né? Que conseguia compreender as forças da natureza e
trabalhar com elas, né? Mas quando ele falava dos números, ele não estava falando que todo o mundo era constituído de zeros e uns, né? Como já ouvi alguns comentários por aí na internet, né? Como se a nossa visão fosse como aquela do Matrix, né? Que fica passando um monte de códigos assim, ou aquela do Exterminador do Futuro, né? Que passa só um monte de números assim. Isso é uma loucura, não faz o menor sentido. Quando o Pitágoras ele fala do número, ele está falando da essência das coisas. E Plotino ele vai nos esclarecer algumas coisas sobre isso. Então ele fala que tudo começa no primeiro princípio, né? E ele fala que esse primeiro princípio, apesar de ele chamar de um, a gente chama de um enquanto origem, né? Ou seja, aquilo que nos antecede. Mas que esse primeiro princípio ele não é exatamente um número, mas ele é uma espécie de não substância, né? Algo que não tem uma corporeidade, mas que pela sua própria natureza é a essência de todas as coisas. E daí que tudo vai se dividindo. E é muito curioso isso, porque você é uma essência que não tem forma, que não tem limitações, né, que não tem uma substância específica, mas que ela se divide, ela origina todas as coisas, tá? Então, isso é difícil para que a gente alcance essa compreensão, né? Isso eu acho que é um dos assuntos que é difícil, e aqueles que falaram sobre ele, trataram sobre o assunto, não trataram de forma muito clara, porque talvez não fosse a intenção que ficasse claro mesmo, né? Talvez a intenção fosse realmente deixar encriptado, né? Sabemos, por exemplo, que dos materiais de Aristóteles, todos eles que nós temos são aqueles materiais que não eram para público externo, né? Chamados materiais esotéricos. E para Platão nós só temos acesso dos materiais chamados exotéricos, aqueles para público externo, né? Ou seja, dentro das academias, dentro do liceu, dentro das escolas, dessas escolas tradicionais, há um sistema de ensino interno e que esse ensinamento é passado de mestre a discípulo, né? Não é uma coisa que é corriqueira, que não é uma coisa que é aberta a todos. Daí então a gente pode inferir algumas coisas com base nesses materiais que nos chegam, mas muito pouco nós temos acesso de fato, né? Então nós precisamos tratar de trabalhar a nossa especulação filosófica, trabalhar a nossa imaginação, trabalhar a nossa interpretação dos textos, compreender os originais o máximo possível, né? É incrível como um entendimento de uma palavra, um único termo em grego vai abrindo nossa percepção para uma série de coisas, porque vai desobstruindo certas travas que a gente tem, né? Então tudo isso nos faculta, nos capacita de entender melhor. Mas o grande potencial, a grande força de compreensão, ela vem da intuição. Isso já fala Plotino quando ele fala da beleza, quando ele fala que a beleza é a primeira realidade, quando ele fala que existe uma faculdade na nossa alma que só ela consegue reconhecer propriamente a beleza e compreendê-la de forma clara, né? Sem muitas dúvidas em relação a isso. Inclusive esse material sobre a beleza eu estou estudando no Clube do Livro, caso você tenha interesse. O link vai ficar aqui na descrição, tá bem? E voltando aqui para essa ideia do número que é uma não coisa, e aqui a gente fala, me vem um certo entendimento, né? Uma certa constatação. Acabei de falar, ideia do número, né? Geralmente a gente fala ideia para várias coisas. Sei lá, uma ideia, para você, quando a gente fala assim, para você ter uma ideia sobre isso, né? Para você, o que quer dizer o quê? Para você se dar conta da proporção disso, para você ter uma percepção sobre o que foi isso, né? Então a gente vai usando ideia como uma série de analogias, não, mas de metonímias, né? Com uma série de conexões que a gente quer fazer com outras coisas. Mas os números, quando eu falo ideia do número, é quase como uma redundância total, porque o número ele é em si um elemento ideal, um elemento de ideia. Então vamos falar o seguinte, vamos falar de um não ser, para usar um termo, né? Mas vamos falar de um primeiro elemento, de um primeiro, né? De uma antecedência a todas as coisas. Podemos até chamar de Deus, né? Não acho que esteja errado, tá? Eu acho
que vai muito, que está muito incoerente, né? Então, desse princípio, né, o último, se há uma primeira manifestação, que não é uma manifestação sozinha, ou seja, essa primeira coisa que aparece é uma dualidade que é pura essência e pura inteligência. E às vezes ele chama de inteligência, às vezes ele chama de mente, de princípio intelectual. O fato é que existe um elemento que é a essência das coisas, né? Como algo que está de forma inalienável às coisas. E existe um princípio que é um certo conhecimento sobre essa coisa, sobre a essência dessa coisa. Esse elemento que é o conhecimento acerca dessa coisa, da essência das coisas, é o elemento intuicional. Esse elemento que nos capacita a conhecer a beleza. Esse elemento que nos permite estar em contato com essas forças, esses conceitos mais elevados. Então, esse princípio que se manifesta é um princípio duplo, né? E aí, para quem tem alguma afinidade com a filosofia oriental, vai lembrar do taoísmo, que tem o yin e yang, né, e vários pares de opostos, mas os orientais eles gostam muito de trabalhar as coisas por meio desses pares de opostos, tem inúmeros deles, tá? Mas vamos ficar aqui no yin e yang, que é o mais conhecido. E são como não, eles são eles representam uma dualidade essencial, ou seja, da qual sem ela nada pode se manifestar, nada pode vir à existência. Desse princípio, então Plotino fala o seguinte, aí eu vou imaginar aqui com vocês, né? Então, depois que nasce essa né, que chama de díade, esse princípio dual, né? Que díade são dois elementos, né? O número aparece para transformá-la, segmentá-la, torná-la compreensível, mais ou menos isso. Então, há um triplo elemento aí. O primeiro elemento é justamente o ser, que é a essência. Depois vem a inteligência, que é o conhecimento, que é um conhecimento passivo, no sentido de que ele absorve todas as coisas, né? É o yin, é o elemento yin que não é o elemento ativo. E esse passivo ele recebe e assimila todas as coisas. Os princípios passivos, os princípios receptivos, eles têm a capacidade de assimilar, de abarcar, de absorver tudo, tá? Então, justamente essa absorção do que é o quê? Do que é o outro, ou seja, do que é o ser. Então, a inteligência absorve o que é a essência e a compreende, enquanto a essência ela emana o que ela é, certo? Então, daí então que há esse movimento, né, no yin e yang, onde aquelas carpas ficam lá se movimentando, uma seguindo a outra, que é um movimento eterno, né, mais ou menos como esse movimento que Heráclito falava. E depois disso que chega o número, que é o mesmo que a ideia, tá? Que segmenta as coisas como se fossem pedaços menores, mas não segmenta partindo-as, mas sim organizando-as, ordenando-as seria a melhor palavra, ordenando-as em unidades menores e organizando em unidades menores ideias diferentes. Então,
na essência de todas as coisas e na sua intelecção, tudo está lá, tudo está na convivência nesse movimento. Então, quando vem o número, quando vem o elemento, o princípio mental, não mental, inteligência, né? Porque a inteligência está relacionada aqui com a intuição, tá? Então, aqui, esse é também um fator difícil desses assuntos, que são as nomenclaturas, os termos. Então, é necessário fazer um estudo de terminologia e segmentar cada termo que nós vamos usar para não confundir, tá? Mas então, quando então entrar o número ele vai identificar cada essência de modo a fazer um todo compreensível em suas partes. E como que a gente pode entender isso? Como é que a gente pode compreender isso? Eu sempre uso a analogia do mosaico. Vamos pensar que o mosaico, vamos pensar que eu pego uma imagem como a imagem pode ser essa daqui, do Mozart, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se eu pego essa imagem do Mozart e faço um mosaico disso, tá? E aí, cada figura daqui, dessa imagem, vai ser partida em uma pedra, em um pedaço dela. Então, assim, cada pedaço dessa imagem, eu posso dizer assim, esse pedaço vai para a boca, esse vai para o nariz, esse outro vai para os olhos, sobrancelhas, etc, etc, etc. Cada um desses pedaços, ele tem uma unidade em si mesmo, porque a gente é capaz de identificá-lo, né, com elementos diferentes, que fazem funções diferentes, mas eles não têm um valor por eles mesmos. Ele tem um valor enquanto fazem parte do todo. Então, o rosto humano, ele é um componente muito claro disso. Então, assim, todo mundo espera ver, por exemplo, que todos tenham um nariz, orelhas, né? Ainda que a sua função, né? Ainda que funcionalmente elas não sejam talvez tão importantes, porque, né, eu posso respirar sem o nariz, né, só com aquele cotoco lá, enfim, com as orelhas, embora o aspecto fique meio bizarro, né, fica feio. Quando eu observo alguém que está faltando algum pedaço, eu já identifico como ele tendo uma privação, falta ali algo, está faltando um elemento que que orna esse todo, que dá a maturidade, que dá a ele a sua beleza, porque a beleza é o sinal de que as coisas estão no seu estágio final, tá? Só uma opinião minha, tá? Mas o fato é que o número faz o quê? Com que todas as coisas sejam identificáveis. E os outros elementos, eles vão trazendo a essência de tudo. Ou seja, eu tenho uma unidade, né, enquanto rosto, ao mesmo tempo que eu tenho unidades menores que compõem esse rosto. Né? Eu posso pensar num olho, eu posso pensar num nariz, numa boca, nas orelhas, no cabelo, mas nada disso faz um real sentido se não estiver dentro do rosto. E mais ou menos assim que Plotino começa a explicar como é a criação, como a criação se desenvolve, como é a origem de tudo. E por isso que ele vai então trazendo o número como esse elemento que é capaz de dar uma certa conformidade e uma realidade a tudo aquilo que a gente conhece, tudo aquilo que a gente tem, que a gente toma contato, que a gente se relaciona, tá? Então, esse assunto eu ainda estou estudando, é um assunto que ainda vai talvez uns bons anos, tá? Mas eu fico muito empolgado quando estou lendo essas coisas, que eu não sei como é que vocês ficam aí, mas eu realmente fico eufórico quando começo a compreender algumas pequenas coisas que sejam. Então, é isso. O que para mim o que mais me impactou
durante esse estudo que eu estava fazendo hoje foi entender que nada possui valor se não estiver conectado àquela unidade primeira, certo? E ele fala que as pessoas buscam serem grandes, que as pessoas buscam terem grandeza, serem... Ele fala muito do aspecto de grande, né? De como ele está relacionando essa grandeza com algo material, com ter muitas posses, né? Com ter domínio material. Mas ele fala que a maior força, a maior potência, a maior conquista é ter unidade. E falado sobre tudo isso, sobre ter tido esse entendimento, eu poderia terminar o vídeo aqui, mas eu vou falar ainda mais uma coisa, que é o seguinte: a força que eu tiro de quando as coisas apertam, de quando os elementos ficam difíceis, ela vem justamente de entender que a unidade está em cada um de nós. Não, nada que vive, nada que veio à existência sem uma unidade. E essa unidade, ela é composta do princípio, né, da vontade universal, da vontade do primeiro ser, e também do amor do primeiro ser, e também da mente criadora, da inteligência do primeiro ser. E pensando nisso, fica mais fácil para mim, pelo menos, entender o que é melhor para mim. E quando eu estou muito sem um foco claro no que eu preciso fazer, eu me ponho a refletir sobre essas coisas para poder me adequar a isso, né? Porque apesar de eu estar lidando com esses assuntos, com essa terminologia que eu expus para vocês muito recentemente, muitos desses conceitos já tinha relacionado de uma outra forma, né? E aqui estou agora tornando eles mais maduros e com mais linguajar filosófico, com mais terminologias precisas para poder não só entender melhor, mas também transmitir isso para vocês. E para mim, quando a coisa realmente aperta, não existe nada que me faça ficar bem, a não ser o entendimento disso. Lembrar, né, que eu sou um filho de Deus. Lembrar que eu vim de uma força primeira. E você também veio dessa força. Você também veio de lá. Você também faz parte disso. De alguma forma, somos irmãos, porque viemos da mesma origem. Eu não sei quem você é, não sei em que você acredita, mas essa força, a força desse princípio filosófico, a força desse desenvolvimento dessa teoria, para mim é muito impactante e move muito das minhas melhores ações, tá? Então, o vídeo de hoje é isso. Deixa um like, se inscreva no canal. Se tiver algum comentário, alguma coisa que não ficou clara, por favor, deixa aqui. E vamos ficando por aqui, tá? Qualquer coisa, manda um sinal de fumaça. Tchau.